Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês por aí? Por aqui nós estamos bem, louvado seja Deus, glória a Deus por mais essa oportunidade. Hoje nós estamos aqui para fazer a diferença. A diferença é o que o Senhor tem nos falado. Talvez você está naquele dia triste, angustiado, aflição na alma, e você não sabe o que fazer. Talvez você até fale, não, eu não sei o que fazer, mas você sabe sim. Sabe sim, porque nós vivemos um tempo onde todos sabem o que tem que fazer, mas muitas vezes não faz. É verdade. Sabemos que temos que orar, mas não oramos. Sabemos que devemos reverenciar a total grandeza de Deus em nossos corações, mas nós não fazemos isso. O Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações nos dias de hoje, que está escrita em Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com efeito a corrente daquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha, sem alicerces, na qual bateu com efeito a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Glória ao nome do Senhor. Para se construir uma casa, é necessário ter algumas coisas que vai fazer com que aquela casa ela não caia. A casa que você está aí e a casa que eu estou aqui, para ser construída, fundada, teve o seu início, o seu alicerce. Porque senão ela não suportaria as tempestades, ela não suportaria quando a chuva vier, ela não suporta, não é verdade? Você concorda comigo que se uma casa ela for construída de qualquer maneira, ela não vai suportar as tempestades, os ventos, né? Aqueles dias onde a chuva ela vem forte, não é verdade? Bom, o que a palavra de Deus está falando para nós é isso. Muitas vezes nós sabemos do que temos que fazer e nós não fazemos. Como assim? Foi isso que Deus falava comigo. Quando nós estamos dispostos a servir a Deus, a servir ao Senhor, ao senhorio do Senhor, ao poder do Senhor, nós estamos a ponto de dizer não para a minha vontade, para o que o meu coração diz para mim fazer, que ele é enganoso, né? Se você não sabe disso, você vai saber agora que o teu coração é enganoso. Você está dizendo, eu estou pronta para servir a Deus. Quando fala-se sobre casa, fala sobre o nosso lar e sobre a nossa casa espiritual, sobre pessoas, aonde existem relacionamentos, esposa, marido, filhos. E você que não é casada, você tem a sua casa espiritual, que você deve deixar ela fortalecida para os dias maus. Se voltarmos aqui em Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Sabe aqueles momentos em que nós falamos muitas coisas para Deus? Falamos que queremos servir a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força. E quando vem a tempestade, nós lembramos naquele momento, meu Deus, por que eu não fiz isso? Porque Deus está falando aqui para pessoas que sabem do que tem que fazer, que têm um entendimento. Elas aqui não estão cegas, não, elas têm um entendimento do que elas têm que fazer e elas estão ali sabendo que elas estão no erro, mas elas não abandonam. Provérbios 28, 13 vai nos falar que o que encobre as suas transgressões não prosperará, mas
o que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. A casa que ela é construída sobre a rocha, ela permanece até o fim. A casa, aleluia, que Jesus disse que aquele homem, ele cavou bem fundo, ou seja, essa casa ela tem comunhão, essa casa ela tem o quê? Uma base. Essa pessoa ela ora, essa pessoa ela jejua, essa pessoa ela tem comunhão com Deus. A comunhão dela é funda, é profunda. Deus não chamou nós para termos comunhões rasas. Não, Deus chamou nós para termos comunhão o quê? Profunda. Quando esse homem cavou bem fundo, ele pôs os alicerces sobre aquela rocha. Lembrando, primeiro existia uma rocha, uma pedra. E aquele homem cavou bem fundo sobre a rocha. Aquele homem cavou bem fundo sobre a rocha. E ele conseguiu colocar aquela casa fortalecida ali, o alicerce. Quando veio a enchente, aquela casa ela não foi abalada. Aleluia. Então essa pessoa ela ouviu e obedeceu a ordem do Todo-Poderoso. Essa pessoa, ela seguia os mandamentos, ela obedecia, o coração dela não estava na terra. Essa pessoa estava totalmente para Deus. Ela tinha a vida dela voltada para Jesus. Se a nossa casa não for como referência Jesus, se Jesus não for a nossa prioridade, não adianta nós falarmos que estamos servindo a Ele. Quando vier a tempestade, nós sabemos de onde nós erramos. Porque aquele homem, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que se ele fizesse a casa dele de qualquer maneira, aleluia, ela não poderia se firmar nos dias maus. Mas existiu um outro homem no qual ele até ouviu que para construir uma casa era necessário ter uma base, um alicerce. Vocês estão entendendo? É necessário ter um alicerce para que a nossa casa espiritual não seja abalada. Aleluia. É Jesus. O nosso alvo é Jesus. Se você estiver colocando o seu problema acima de Jesus, a sua fé será uma fé abalada. A sua fé será abalada. Agora, quando você coloca os seus fundamentos, suas forças em servir a Deus, independente do que você esteja vivendo, você, aleluia, terá um relacionamento profundo com Deus e você vai entender que não importa o que virá até você, você estará olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. O teu socorro virá de Jesus Cristo. Mas às vezes nós sabemos do que temos que fazer, que é orar, consagrar nossa vida a Deus, que é nos santificar, para que os dias maus não nos peguem. E a gente não faz isso. A gente deixa chegar no fundo do poço para a gente lembrar. Tem tempo que eu não jejuo, Tem tempo que eu não faço isso. E para se levantar é difícil, mas não é impossível. E através dessa palavra o Senhor nos fala algo. Você tem ouvido o que você tem que fazer. Você tem que colocar em prática o que você tem ouvido. Porque esse homem, ele sabia, ele ouviu o que tinha que fazer para ele construir aquela casa. Mas esse homem, ele esqueceu. Porque a palavra do Senhor fala aqui, mas o que ouve não pratica. Eu até ouço, eu até sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Vai esperar o quê? Vai esperar a tempestade e ela derrubar a sua casa? A sua comunhão com Deus deve ser profunda. A sua fé não deve ser uma fé, aleluia, abalada, não.
mas tem que ser uma fé inabalável. Às vezes nós não temos a total certeza que estamos com Deus. E é nesses momentos que nós devemos aprofundar mais e mais com Deus. Porque no dia mau nós olhamos e vemos, meu pai, por que eu fiz isso? Esse homem edificou a casa dele sobre a terra. Em outra parte da Bíblia nós vemos que esse homem ele construiu sobre a areia. Então areia e terra são mais ou menos a mesma coisa, né? Conta ali que tem às vezes as pedrinhas no meio da terra, no meio da areia, a mesma coisa. Aquele homem construiu a casa dele sobre a terra, mas foi sem alicerce. Olha aí o segredo. Aquela coluna deveria estar ali, para aquela casa não caísse. Você tem sido coluna da sua casa? Aleluia. Você tem sido coluna da sua casa junto com Jesus Cristo? Se Jesus não for a sua base, você não vai ter um relacionamento bom. Você não vai ter, aleluia, uma vida boa. Você só viverá angustiada, depressiva, porque você vai começar a ouvir mais as vozes. Sabe aquelas vozes? Aquelas vozes que diz para você que não tem mais jeito. O inferno vai estremecer e vai te abalar de uma forma. E quando vê, você já está brigando, quando vê, você já está angustiado, quando você vê, você está numa cama deitada, você não consegue fazer nada. Porque olhamos muito para o saber. Eu sei, quando alguém vai falar para você, você sabe, né? Hoje em dia é difícil você pregar para o cristão, porque o crente que diz crente, né? Que até os demônios creem e eles estremecem. Eles só não praticam. Então não basta eu e você apenas crer, mas devemos praticar. Devemos ser praticantes da palavra do Senhor. Esse alicerce, ele deve estar nas nossas comunhões profundas com Deus. Jonas foi um profeta que não obedeceu à ordem de Deus, ele achou que podia, fugir da presença de Deus. Mas nós sabemos que não. Jonas sabia do que tinha que fazer, mas ele não fez. Ele sabia que quando a tempestade estava rodeando aquele barco dos marinheiros, ele sabia que era a desobediência dele, né? Que era Deus ali soprando a tempestade, tanto que ele fala, olha, vocês podem me julgar no mar. Ele sabia que era a mão de Deus pesando sobre a casa espiritual dele. Se o nosso espírito estiver apenas com fingimento com Deus, apenas achando que se eu só ouvir tá bom, sendo aqueles que só sentam ali no banco para ouvir a palavra de Deus, mas se eu não colocar em prática, o que vai haver de diferença na minha vida? Jesus, ele é a rocha inabalável. Ele é a rocha eternal. E essa rocha, essa pedra, aleluia, que o Senhor Deus nos deixa aqui como a base, como um alicerce, ela deve estar em nossas vidas. Porque senão vai vir uma corrente de água, vai vir o dia mau e você deve estar o quê? Fortalecida com a sua comunhão com Deus. Senão será grande a destruição, será grande a ruína. Deus, ele não prometeu vida mansa para ninguém aqui na terra. Se você está dizendo que está difícil servir a Deus, é difícil mesmo. Ele requer de você santidade, ele requer de você oração, ele requer de você busca. Sim, o Senhor, ele exige de você mais busca, ele exige de mim mais busca. Você deve se santificar, você deve se separar deste mundo, você sabe do que você tem que fazer.
Você sabe do que você tem que renunciar para que a sua casa, para que a sua comunhão com Deus, ela não seja abalada. Você sabe do que você tem que fazer. Porque ninguém, quando entra ali para construir algo com Deus, não entra de qualquer maneira. Não entra não. Todos nós que nos aproximamos de Deus sabemos o que temos que fazer. Que a primeira coisa é a comunhão, é a oração. Você deve orar. Você deve falar com Deus. A primeira coisa que Satanás tem tirado do ser humano é a comunhão. Quando Adão e Eva pecou contra Deus, eles ouviram a voz de Deus ao entardecer e eles estremeceram. Eles ficaram assim, custando falar com Deus, escondendo de Deus, porque eles estavam no pecado. Muitas vezes as nossas iniquidades, nossos pecados nos separam de Deus. Nós sabemos que estamos no pecado, sabemos que estamos ali, numa comunhão rasa com Deus. Deus está nos chamando para viver com Ele, semelhantemente como este homem que cavou bem fundo. Cavou bem fundo ali e pôs o alicerce. Você está querendo ter vida boa com Deus, mas você não está pagando preço algum. Me tira daqui, Senhor, mas você não quer pagar preço. Para ter o quê? A proteção divina. Quando os demônios quiserem vir, querer tocar na sua vida, no seu casamento, na sua casa, você não está fazendo aquilo que Deus tem falado. Você não está perdoando aquele que te feriu. Quando lemos ali sobre a oração de Jesus, do Pai Nosso, nós vemos exatamente isso. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá no céu quem manda é Deus, na terra também. Você sabe do que você tem que fazer, então faça em nome de Jesus. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Muitos sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muitos sabem que a salvação depende somente de Jesus na vida delas. Mas elas não querem, porque os corações delas estão na terra. Os corações delas estão envoltos em fazer o que a carne delas tem pedido para fazer. Mas não é tempo mais. É tempo de nós negarmos a nós mesmos. É tempo de nós proclamarmos um jejum. Assim como Esther, eu, Patrícia, chamo a toda a igreja para jejuarmos. Vamos jejuar. Ter uma vida jejuada constantemente. Não jejue hoje, esqueça e fique... Quantos dias você tem jejuado? Se você parar para pensar, não, tem tempo que eu não jejuo. Então a gente sabe muitas vezes do que nós temos que fazer. Nós sabemos que a nossa luta é espiritual. Nós sabemos que é Satanás que é o nosso inimigo, é o nosso adversário, mas nós estamos ali brigando com a nossa família, brigando com os vizinhos, brigando com as pessoas, que é carne e sangue como eu e você. Nós sabemos que a nossa luta é espiritual e nós esquecemos. Não vamos esquecer a palavra de Deus, não. Vamos guardá-la e praticar. Não fica só aquele que observa a palavra e não pratica. Eu sei que praticar dói. Amar seus inimigos é doer. Mas o Senhor nos chama para comunhão com Ele profunda. Então eu chamo a toda a igreja para jejuarmos. Tire aí um dia da semana e jejue. E toda semana você jejue. E se consagre. Se consagre. Uma boa escolha é você se afastar das redes sociais. Faça aí, por exemplo, até quando você acordar, até 4 horas da tarde, ou até o dia inteiro. Eu já fiz o dia inteiro, muito bom. Você vai limpando a sua mente. Você vai limpando a sua mente, você vai tendo comunhão com Deus na oração. Você não vai estar distraída com a internet. Sempre quando
dá, o Senhor me chama para fazer isso e eu faço. Então é necessário nós nos envolver mais na presença de Deus, nós cavar bem fundo, porque se nós não tivermos um relacionamento com Deus profundo, nós não vamos conseguir sobreviver aos dias maus, para o que vai vir, para o que já está para acontecer, porque tudo neste mundo já está preparando para a tribulação, para os dias maus, para as coisas difíceis que ainda vão vir. A fome, ela vai rodear um dia sua casa. O luto um dia vai bater na sua casa. E ali vai ser uma brecha para que então Satanás, ele entre e te leve à depressão. Te leve a muitas vezes a não obedecer à voz de Deus. Nesse mundo, eu e você estamos propícios a viver qualquer coisa. E se nosso relacionamento com Deus for algo raso, não vamos viver, nós não vamos ter vida. Não vamos conseguir, não. Por isso que Deus chama nós para sermos casas espirituais construídas sobre Jesus. Olharei para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, virá do céu. Então pare de ficar aí do jeito que você está. Não fique compactuando com Satanás, sim, mas como assim com Satanás? Sim, porque você está dando legalidade para ele tentar ir reinar na sua casa. Faça a vontade de Deus. Não permita que essa casa que você diz que é de Deus, ela dê mau testemunho. Que em nome de Jesus possamos voltar unicamente para fazer a vontade do Senhor. Você sabe o que você tem que fazer, então faça. O povo perece por falta de conhecimento, né? Mas Deus está falando com pessoas que sabem, pessoas que conhecem. É difícil pregar para essas pessoas muitas vezes, né? Mas elas conhecem. Mas não adianta conhecer, porque os demônios conhecem também. Ele conhece a palavra de Deus, mas eles não praticam. Eles temem a palavra. Eles temem a Deus, mas não obedecem. Mas o fim deles é o inferno. Que eu e você possamos construir a nossa casa sobre a rocha. A rocha, Jesus Cristo. Se você nunca aceitou a Ele, aceite Ele na tua vida. Se você precisa reconciliar, reconcilie enquanto é tempo. Porque assim como os dias de Noé, o Senhor também virá. As pessoas vão estar vivendo a vida delas de qualquer jeito. Muitos vão dizer que estão servindo, mas virá o dia. E devemos estar preparados. Devemos estar em dia com Deus. E a nossa comunhão não deve ser rasa como aquelas virgens tolas, mas que devemos ser virgens prudentes, mulheres santas, homens santos, porque quando fala de virgindade, fala sobre santidade, de piedade. Então Deus chama um povo santo, que vive verdadeiramente o Evangelho, que não tem medo do que vão viver por Cristo, mas que obedece. Você sabe do que você tem que fazer para que o seu casamento vá bem. Você sabe do que você tem que fazer para que a sua comunhão com Deus cresça e evolua. Você sabe do que você tem que fazer para que o seu ministério ele cresça e alcance almas e dê fruto. Você sabe o que você tem que fazer para ser uma boa filha, uma boa serva, um bom servo do Senhor. Você sabe. Agora vamos à prática. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e abençoe sua casa. Que essa palavra ela possa produzir frutos com abundância sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Fiquem todos na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.